Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus, uma graça sem heresia e sem fermento. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Pequenas igrejas, grandes negócios. A gente vai entender isso, como é um grande negócio abrir uma igreja. A gente vai entender isso. Queridos, depois que eu divulguei aqui o WhatsApp do canal, eu tenho recebido centenas de mensagens. Para você ter uma ideia, eu fui passar ontem, cheguei hoje, fui visitar meu filho e meus netos em Recife, e eu deixo o celular, esse celular aqui em casa, porque ele é só celular, não adianta ligar que eu não tenho como atender, a gente só pode interagir através de mensagens de textos e áudios, tá certo? Então, quando eu cheguei hoje, pouco mais de 12 horas com o celular desligado, quando eu liguei agora de tarde, tinha quase 110 mensagens. Então, eu estou muito feliz com os eleitos de Deus interagindo através do WhatsApp. Então, o WhatsApp do Acorda Povo de Deus é esse. Ó. Você que é fora do Brasil, você bota um mais 55. E quem está no Brasil, DDD 83 Paraíba 8620 9327. 83 8620 9327. Queridos, se você ainda não é inscrita no canal Acorda Povo de Deus, eu peço que você se inscreva. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de assistir o canal, mas ainda não se inscreveram. Eu quero deixar também um recado para aquelas pessoas que se inscreveram no canal. Júlio, eu estou inscrito, eu estou inscrita. Me diga uma coisa, quantas pessoas tem aí na sua casa? Quantos celulares tem, computadores? Porque seria muito bom que cada um conseguisse mais inscritos. Porque quanto mais inscritos o canal tiver, mais o YouTube vai identificar como se o povo estivesse gostando. Então, quando você se inscreve, quando você indica para que outras pessoas se inscrevam, até mesmo da sua casa, vai incentivar, vai fomentar o canal. Então, vai fazer com que o YouTube divulgue o canal para mais pessoas. Quando você se inscreve, quando outras pessoas se inscrevem, ativa o sininho, dá o like, compartilha, coloca mensagens de textos, não é? Então isso aí vai fazer com que o YouTube identifique. Então eu peço que, se você não é inscrito, não é inscrita no canal, se inscreva, dá um clique lá, ativa o sininho e coloca todas. E se tem mais computadores ou mais celulares aí dentro da família, peça que cada um faça a inscrição. Quanto mais inscrito o canal tiver, mais o YouTube divulga. Já pensou se cada inscrito conseguisse 10 novos inscritos? Esse canal ia crescer muito e a divulgação ia ser bem maior. Porque eu tenho uma mensagem que eu falo que existem muitos eleitos da Livre na escrava. Não é? Porque tem aqueles eleitos abençoados que foram feitos, gerados para a escravidão. Não tem jeito, ele não entende o evangelho da graça. Mas tem muitos eleitos, filhos da Livre, que estão na escravidão, porque nunca ouviram uma mensagem da graça. Por isso que eu digo que um prega, o outro vocês compartilham e Deus dá um entendimento. Então, se cada pessoa que está inscrita conseguir mais 5 ou 10 novos inscritos, esse canal vai crescer muito, tá certo? Então o DDD é esse, 83 8620 9327. Vamos à mensagem. Pequenas igrejas, grandes negócios. Tem muitos pastores, eu conheço muitos homens sérios de Deus, éticos, honestos, que eles não têm a intenção de enganar. Eles são vítimas do sistema. Eu não tenho nada também contra nossos amados irmãos eleitos abençoados, evangélicos, católicos. Eu passei 14 anos no sistema religioso evangélico, Paz e Vida, Batista e Assembleia de Deus. E estou há quase 4 anos na graça e há pouco mais de 2 anos com um canal no YouTube ativo.
Eu sei que existem muitos homens de Deus sérios, que são vítimas do sistema. Eles acreditam que o diabo existe, que é possível perder a salvação. Eles acreditam que estão ganhando almas para Jesus. Eles acreditam que estão fazendo a obra de Deus. Eles acreditam, eles são vítimas do sistema. Eu tenho uma mensagem que diz, e se o seu pastor entender a graça? Glória a Deus por isso, não é? Então, mas também existem aqueles homens, aqueles cães gulosos, que sabem que estão enganando, mas ele tem o interesse o quê? De montar um império religioso dele, abandonam suas faculdades. Muitos deles, eles não foram remunerados, não foram reconhecidos onde eles estavam no sistema religioso, né? Ele não foi, não tiveram posição de destaque. Ele queria ser bem remunerado, ele queria se destacar, então ele sai, aluga um galpão e monta a empresa dele, a igreja dele, abre o CNPJ, e a gente vai entender isso aí, como é fácil abrir uma igreja no Brasil. Não foram bem remunerados, pois queriam viver da obra. A obra de Deus foi concluída no madeiro, quando ele disse, está consumado. Para abrir uma igreja de forma correta e legalizada, deve-se seguir os seguintes procedimentos. Elaboração de estatuto social, qualquer empresa tem que fazer isso. Um contador faz isso em poucas horas. Escolha e eleição de uma diretoria, nome de um sócio, 2, tem que ter no mínimo 2, pode ser marido e mulher, filho, desde que seja acima de 18 anos. Registro do estatuto social e ata de fundação em qualquer cartório civil. Obtenção do CNPJ junto à Receita Federal. Apenas isso, se consegue, em menos de 30 dias você consegue abrir uma igreja, um CNPJ, uma instituição religiosa, e gasta no máximo R$1.000. Então é muito fácil abrir um CNPJ, muito fácil. O nosso entendimento não altera o destino do Espírito. Eu tenho falado isso e inclusive tenho interagido com muitos amados eleitos do Senhor, que ligam para mim, entram em contato comigo. Júlio, a minha família é testemunha de Jeová, eles são evangélicos, são católicos, são mormons. Eu tenho na minha família até ateus. Queridos, quando nós éramos evangélicos, a gente temia dos nossos amados, conhecidos, parentes e amigos que estavam em outras religiões. Porque a gente acreditava, pelo menos eu passei 14 anos acreditando que Deus era evangélico. Olha que feitiço, olha só que heresia. Então, quando eu tinha o meu irmão que era católico, a minha irmã que era espírita, e eu dizia, meu Deus, não deixa que eles morram sendo católico e espírita. Eu tenho amigos que a gente ama, que a gente gosta, que eles são ateus. Tudo isso é uma manifestação da carne. Então, a gente acreditava que a pessoa tinha que aceitar Jesus e tinha que ser numa igreja evangélica. Olha só, que feitiço, não é verdade? Hoje na graça não. Hoje eu tenho amigos e parentes no ateísmo, na igreja católica, na igreja evangélica, testemunhas de Jeová, porque eu creio que se eles não entenderem a graça, eles são eleitos, são abençoados, espíritos perfeitos, mas que Deus decidiu não abrir o entendimento deles. São eleitos, gerados da escrava, mas eu tenho certeza absoluta que eles têm o espírito perfeito, que eles também, quando morrerem, o espírito que estão neles, vai voltar para Deus com um novo corpo glorioso igual ao dele. Eclesiastes 12:7, o espírito veio e volta para Deus. Filipenses 3:21, não é? Hebreus 2:14 diz que o espírito veio, participou de carne e sangue. O corpo vira pó, volta para a terra, para o Hades, para o Sheol, para o inferno, para a sepultura, e o espírito volta para Deus. O espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. O espírito que está em nós é perfeito e sempre existiu. Ele veio, participou de carne e sangue, e o espírito volta, retorna. Hebreus 2:14. Isso é maravilhoso. Então, o entendimento ou não entendimento não altera o destino do espírito. E isso nos dá paz. Porque temos amigos,
parentes que estão dispersos aí nas religiões. E quando nós éramos evangélicos, nós temíamos. Meu Deus, se minha mãe morrer católica, ela vai para o inferno. Eu passei 14 anos acreditando que minha avózinha estava no inferno, porque era uma pessoa muito religiosa, uma mulher caridosa, gentil, educada, gostava de se envolver, de ajudar o próximo, mas era muito católica, muito religiosa. E quando ela morreu, eu entrei na religião evangélica e eu entendi, segundo a pregação da religião, que minha avózinha perdeu, não conquistou a salvação e que foi para o inferno por ser idólatra. E eu sofri durante 14 anos por conta disso. Eu tenho falado isso em várias mensagens. Então, o nosso entendimento não altera o destino do espírito. É a carne que está na religião. É a carne. 2 Coríntios 5,16 diz que a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que conhecemos Jesus segundo a carne, o Nazareno, Paulo diz, a partir de agora, não conhecemos mais. Agora é o ressuscitado. Romanos 7,4. Nós morremos para o corpo de Cristo, Jesus de Nazaré, para pertencermos ao outro. Que outro? Vírgula, aquele que ressuscitou dos mortos. O sistema religioso, nossos amados irmãos eleitos, abençoados, eles não entendem isso. Eles não separam o Jesus de Nazaré do Cristo ressuscitado, o antes da cruz com o depois da cruz. A Bíblia ela foi escrita em determinada época para determinado povo. O que serve para nós, gentios remanescentes, são as conquistas da cruz que foram reveladas ao apóstolo Paulo. Nem as doutrinas, nem os mandamentos de Paulo que foram ditos, foram feitos há 2000 anos, não servem para nós. O que serve para nós são as conquistas espirituais. Eu tenho dito aqui numa ilustração, que eu já falei isso em várias mensagens, mas eu estou sempre repetindo, porque graças a Deus todo dia está entrando pessoas novas no canal. Para que a pessoa entenda, Júlio, o que é que serve para nós? Eu tenho uma mensagem, se a Bíblia foi escrita para Israel, o que serve para nós, gentios remanescentes? São as conquistas espirituais, que servem para todas as gerações depois da cruz. Porque a terra não vai acabar, a terra não vai pegar fogo. Eclesiastes 1,4, gerações vêm, gerações vão, e a terra permanece para sempre. Dizer que estamos nos últimos dias, foram os últimos dias de Israel. Dizer que a terra vai pegar fogo, tudo isso é medo e terror, que gera receita para esse maldito sistema religioso. Então a ilustração que eu tenho para entender o que serve para nós são as conquistas espirituais. E eu cito o seguinte exemplo. Digamos que eu esteja em Brasília fazendo um trabalho e eu ouço o presidente dizer que a partir do próximo mês, gasolina vai ser R$1. E eu mando uma carta para minha esposa, minha filha, gasolina a partir do próximo mês vai ser R$1. E eu mando de Brasília para João Pessoa essa carta para minha esposa. Só que o porteiro do prédio não entrega para minha esposa. Ele chega com os amiguinhos e diz assim, olha, Júlio mandou uma carta para a esposa dele de Brasília. Vamos ler? Vamos. Olha, gasolina a partir do próximo mês vai ser R$1. Glória a Deus. Mas eu mandei para eles? Não, mandei para quem? Para minha esposa. Mas essa notícia de que gasolina vai ser R$1 serve para eles? Serve para todos os brasileiros. Entendeu? Então as cartas de Paulo são 14 cartas que foram destinadas, enviadas para 14 destinatários. O remetente Paulo e 14 destinatários. Nenhuma foi escrita para nós. Mas todas essas conquistas na cruz servem para todas as gerações futuras, inclusive a nossa e todas que virão. Entendeu? Então o nosso entendimento não altera o destino do Espírito. Só a graça nos faz descansar, repousar e reinar em vida. Nossos amados irmãos eleitos, abençoados, que estão dispersos nas religiões, eles não contemplam o reino de Deus, que está dentro deles e eles não sabem, que é paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Eles não contemplam, eles estão sempre lutando, guerreando com Satanás, lutando para não perder a salvação, brigando com Deus, indo para o monte, tomando azeite, falando terra de canto, eu sou do movimento, e faz isso, e faz aquilo, e culto de libertação, e ciclo de oração, e toda sexta-feira, quarta-feira, vai para o culto de libertação. É uma luta constante, 24 horas por dia. Eles não descansam,
eles não repousam. E nós que estamos na graça, descansamos, repousamos e reinamos em vida para a glória de Deus. Eu costumo dizer que nós somos um povo privilegiadíssimos. Glória a Deus por isso. Então eu tenho dito que a obra de Deus está aí, ó. A obra de Deus aí. Esse galpão aí, seja ele em graça ou não, isso não é obra de Deus. Isso não é obra. A obra de Deus está na rua. A obra de Deus está nos asilos. A obra de Deus está debaixo das pontes. A obra de Deus está aí, ó, os velhinhos nos asilos. A obra de Deus está na comunidade, nos sinais. Isso, qualquer ser humano que você ajuda, seja ele quem for, você vai estar fazendo a obra de Deus. Ele mora aqui, ele habita, ele mora e ele reside dentro de cada um de nós. Então, quando você ajuda qualquer pessoa que esteja precisando, você está fazendo a obra de Deus. Essa é a verdadeira obra de Deus. Esse galpão aí, seja ele no sistema religioso antigo, tradicional, ou seja ele o sistema religioso que já está na graça, isso aí não é obra de Deus. Olha só, se tem manifestação de demônios, não é graça. Eu tenho uma mensagem que diz quem eram e quem são os demônios. Demônios sempre foram espíritos malignos vindos da parte de Deus. Está lá em Saul. E um espírito maligno vindo da parte de Deus entrou em Saul. Os funcionários de Saul dizem: um espírito maligno vindo da parte de Deus entrou no Senhor, em Saul. Então, na época, o Espírito Santo de Deus, ele entrava e saía. Ele visitava. Hoje não. Hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo. E esses demônios, espíritos imundos, sempre foram espíritos malignos vindos da parte de Deus. Eles não atuam mais, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Hoje o Espírito Santo habita, mora e reside dentro de nós. Então, se tem manifestação de demônios, não é graça. Ou é carne, ou é um ator que vai receber um cachezinho no final do culto. Pode ser tudo, menos demônio. Se tem diabo, não é graça. Sabemos que esse ser diabo nunca existiu. João 6,70, Jesus disse: não chamei os 12, um dos 12 é um diabo, né? O diabo. Um diabo se referindo a Judas, né? Que veio para traí-lo, para dar um beijo e depois morrer. Judas, ímpio, não tem espírito. Ele cumpriu todo o propósito dele. Então, se tem diabo, Hebreus 2,14, que pela morte aniquilou aquele que tinha um poder da morte, isto é, o diabo. Esse diabo de Hebreus 2,14 é a lei, é o pecado. Diabo sempre foi um adjetivo, nunca foi um sujeito. Se minha mulher chega para mim e diz: filho, não quero você conversando com aquela mulher, que ela é muito galinha. Oi, ela bota ovos e faz cocoricó? Não, ela é muito assanhada, ela gosta de homens casados. E aí minha esposa usou a expressão, o adjetivo galinha, para dizer que ela é assanhadinha. Então se diz: aquela pessoa ali é uma cobra. Ela é uma cobra? Não, ela é fofoqueira, cuidado com ele, cuidado com ela. E usou o adjetivo cobra. Assim é o termo, a expressão Satanás, que significa opositor, acusador, diabolos. Não tem nada a ver com um ser espiritual. Esse diabo, esse inferno, são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso, cruel e perverso. Então, se tem diabo, o camarada aluga um galpão, sai da congregação grande, que ele não se deu bem financeiramente, senão vamos fazer a obra da gente. Aí aluga um galpão, monta a igreja, o CNPJ, está lá, uma instituição religiosa. Aí tem diabo, tem culto de libertação, tem EBD, tem culto da família, tem não sei o que, tem ir para o monte. E ele pega todo aquele engodo ali, todo aquele combo ali e monta a instituição religiosa dele. Quer ganhar dinheiro, quer encher a chamada igreja, bota culto de libertação, bota manifestação de demônios, Satanás. Você enche, porque o povo não tem um entendimento da graça. E vai, corre e enche essas chamadas igrejas. Mas quando você entende a graça, mais nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. Se vive do evangelho da graça, isso não é graça e não tem graça nenhuma.
Eu vejo aí sistema religioso aí, homens vivendo do evangelho. A obra já foi feita, meu querido. Não existe mais pastores e muito menos profetas. Isso não é profeta não, isso é um cão guloso que está enganando você. Não existe mais pastores e nem profetas. Quando Paulo diz, e ele chamou uns para pastores, para profetas, Paulo está dizendo, e ele quem? Jesus de Nazaré, que estava formando ali o ministério dele. Então ele chamou anciãos, profetas, pastores, diáconos, fez um ministério, porque tinha um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação, que foi no ano 70. Por isso que Jesus diz lá em Marcos 16, 15 e 16, ide por todo o mundo, sabemos que é mundo de Israel, pregai o evangelho a toda criatura. Que evangelho? O de Pedro, está lá em Gálatas 2,7. A Pedro o evangelho da circuncisão aos judeus e a Paulo o da incircuncisão aos gentios. Então, quando Jesus disse em Marcos, ide por todo mundo, pregai o evangelho, foi o evangelho da circuncisão que foi dado a Pedro. Por isso que Pedro pregou em Pentecoste e 3.000 judeus, 3.000 almas foram salvas do entendimento e eles não passaram pela grande tribulação do ano 70. Eles morreram antes, dormiram antes do ano 70. O único discípulo que creu e passou pela grande tribulação foi João, porque Jesus disse, importa que ele esteja vivo até que eu volte. A volta de Jesus, Apocalipse 1,7, ele veio nas nuvens, trazendo juízo para Israel, e todo olho viu. Que olhos? Os judeus que o traíram, os judeus que o mataram, que o rejeitaram, viram a volta de Jesus, que foi a destruição de Jerusalém. Jesus veio para Israel, Mateus 15, 24, eu fui enviado apenas, somente as ovelhas perdidas de Israel. E Apocalipse 14, 7, é chegado o juízo. Chegou o juízo. O verbo no presente, ele veio para Israel e ele voltou como juiz de Israel. E a volta de Jesus foi a destruição de Jerusalém, que todo olho que o rejeitou ali, os judeus, eu vim para os meus e os meus não me aceitaram. O juízo foi também contra Israel. Então, se vive do evangelho da graça, isso não é graça e não tem graça nenhuma. Eu vejo pregadores aí que realmente entenderam a graça, mas estão vivendo muito bem pregando a graça. Isso é o sistema religioso dentro da graça. Isso são alçapões dentro da graça. Meu querido, não contribua. Não dê dinheiro, não coloque nada em envelope, não mande ofertas em dinheiro. Se você contribuir com dinheiro, sinto muito, você não entendeu ainda a graça de Deus. Tem que ser de graça. Se ele arrecadar 10 mil, ele tem que prestar contas. Como é que eu faço aqui um social? Tem uma despesa na rádio, vou abrir uma congregação, uma cesta básica. Quanto foi que eu gastei? 5 mil. Ou eu apurei 20, cadê os 15? Eu não posso tirar um centavo desse dinheiro. Eu tenho que trabalhar. Não se pode viver da graça. Meu querido, nós, quando entendemos a graça, ficou uma alegria tão grande que a gente é muito grato ao pregador. Nossa, muito obrigado, graças a você eu entendi a graça. Meu querido, se você der mérito a homem, você está errado. Se você dependesse de mim para entender a graça, você estava no sistema religioso até hoje. Eu queria desativar o canal. Eu fui dormir dizendo, vou desligar o canal. E eu me acordei no dia seguinte, doido para pregar a graça. A minha carne não faz a minha vontade. Então o mérito é 100% Deus. Então quando você dá o mérito a homem, a gente fica sensível, a gente fica vulnerável a aceitar qualquer tipo de pedido de oferta. Nossa, eu dava lá no sistema religioso, eu já dei dinheiro para comprar um carro, para comprar uma casa. Aqui eu posso contribuir, porque Deus ama quem dá com alegria. Olha, segundo Coríntios 9,
Isso não foi, não, Paulo não falou de dinheiro e foi para a época, não tem nada a ver com os dias de hoje. Aquele que dá semente é o que semeia. Olha, essa praga da teologia da prosperidade dentro da graça, e tem pregadores da graça aí se dando muito bem. Repito, se você manda ofertas em dinheiro, se você bota dinheiro aí dentro dessa congregação aí, dentro de envelope, você ainda não entendeu o evangelho da graça de Deus. Queridos, eu posso estar pregando aqui para centenas, para milhares, para milhões de pessoas. Você sabe quanto é que eu gasto para fazer isso? 0 centavo. Eu não gasto absolutamente nada, eu apenas perco o meu tempo, porque eu podia estar o quê? Atrás de clientes. Mas eu faço isso com alegria e obedecendo o meu chamado. Não se pode viver da pregação do evangelho. Isso não é graça. Se tem Santa Ceia, essa Páscoa judaica, e pega o miolo de pão, este é o teu corpo, fazer isso em memória de mim. Oi, Jesus está morto, é? Você vai fazer algo em memória do seu cônjuge que está vivo? Não, como é que você vai fazer algo em memória de Jesus, que está vivo dentro de nós? Eu tenho uma mensagem que eu falo isso, essa heresia dessa Páscoa judaica, desse batismo e desse jejum. Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre essas 3 aberrações do novo pacto. A graça é o ministério do Espírito, da fé, não é mais de obras. Essas obras estão mortas, isso é judaísmo. Se tem envelopes, se tem link para semear, isso não é graça. Isso é mais uma sinagoga, isso é mais um alçapão, isso é mais um sistema religioso que já está na graça há vários anos. Eu tenho denunciado aqui. Empresários da fé que entenderam a graça, mas que estão vivendo da graça, está errado. Essas pessoas têm que trabalhar. Não dê oferta, não envie nada de dinheiro. Se você fizer isso, botar dinheiro dentro de envelope, mandar depósito, você ainda não entendeu a graça. Se tem ir para o monte e azeite da unção, isso não é graça, isso é um sistema religioso antigo, tradicional, obras da carne, judaísmo puro. Por isso que eu digo que só tem sinagogas que levam os filhos de Deus para antes da cruz. Se tem ofertas em dinheiro, não é graça, tanto dentro do envelope como mandar pegar conta bancária aí do pregador e depositando na conta dele. Isso é uma heresia, isso é um alçapão, isso é um sistema religioso dentro da graça. Que história é essa de congregação e espírito? Tu já viu o espírito ter CNPJ? Tu já viu o espírito ter conta bancária? Isso é um alçapão, isso é um sistema religioso dentro da graça. Como é que pode o camarada viver com qualidade de vida com o dinheiro dos eleitos de Deus? Claro que ele não está tomando dinheiro. Se alguém toma dinheiro, vai preso. Agora, pede. Pede com força. E se o cara não der, ele cobra. Cobra com força. Está reinando aí, ó, já faz tempo, reinando, o campo está fértil, se dando muito bem, pregando o evangelho da graça. Não contribua. Se você mandar comida, prestação de contas. Tem que ter prestação de contas. Olha, está aqui tantos quilos de alimento, está aqui as cestas básicas, está aqui o social que a gente fez, está aqui uma conta de água, uma conta de luz que a gente pagou do irmão, está aqui uma conta de luz do pregador que a gente pagou. Mas não pode sobrar dinheiro. Se sobrar dinheiro para o pregador ter qualidade de vida, isso não é graça. E se você faz isso, se você contribui, lamento informar, você ainda não entendeu a graça. Você continua, você saiu de um alçapão e entrou no outro. Saiu de um sistema religioso e está em outro sistema religioso. Se tem círculo de oração, não é graça. Eu tenho uma mensagem, a origem do círculo de oração. Foi no bairro de Casa Amarela, em Recife, uma irmã que juntou ali pela cura da filha dela. Isso é um engodo, isso não tem na Bíblia, isso é um engodo, isso aí, espiritualmente, isso não vale nada. Isso não é graça, isso é judaísmo, nem judaísmo é, porque isso nem na Bíblia tem. Isso gera receita, esse ciclo de oração, culto de libertação, Páscoa judaica, batismo nas águas, tudo isso gera receita para essas chamadas igrejas. Pequenas igrejas, grandes negócios. Se tem culto de libertação, olha que heresia.
Culto de libertação, toda quarta-feira culto de libertação. A pessoa, o pastor vem, bota a mão e sai. Aí a pessoa, a carne, nossa pastor, que alívio. Aí na outra quarta-feira de novo e sai. Olha, ele não nos libertou não, foi? Paulo diz que ele nos libertou. Esse nós é grupo de pessoas, não fomos nós. E essa libertação foi do império das trevas, que consiste nas 613 leis. Aí hoje, isso aí é uma grande receita, culto de libertação, toda sexta-feira. Eu já participei muito disso. É uma heresia, porque isso é uma hipnose. A pessoa entra num ambiente, sabe? Nossa, tem um pastor ali que joga, quando joga o paletó as pessoas caem. Olha, aí a pessoa já vai preparada. Aí tem aquele batalhão de frente ali, né? Os funcionários do empresário, funcionários sem vínculo empregatício. Convence os caras, meu irmão, obedeça o chamado de Deus. Você vai ser pastor, você vai ser evangelista, você vai ser dirigente do ciclo de oração, você vai ser diácono. E montou ali os funcionários dele. Olha, na verdade, funcionários dele, sem vínculo empregatício desse empresário da fé. Claro que existem homens que são vítimas do sistema religioso. Culto de libertação. Eu já participei muito disso. O cara vai na quarta-feira e tem a unção do spray, né? E sai. Aí daqui a pouco, nossa, que sensação boa. Da carne, é o que eu digo, o camarada ali joga um paletó e o pessoal cai. Então o cara já entra num ambiente, numa hipnose, numa música, num ambiente, numa iluminação. Então ele já chega lá, pronto, que ele sabe o que vai acontecer. Quando o pastor joga o paletó, muita gente cai. Manda esse cão guloso jogar o paletó na fila do trem, eu duvido alguém cair. Se cair é de nhaca e não de unção. Entendeu? Isso é hipnose que está dentro dessas chamadas igrejas. Que culto de libertação? Isso não existe. Ele já não libertou. Libertou lá o povo que viveu o período transitório. Antes da cruz, depois da cruz. E essa libertação foi do império das leis, que eram 613 leis. Por isso que Paulo diz, ele nos libertou. Período transitório, antes da cruz, lei. 613 leis. Libertação das trevas. Libertou. Nós já nascemos libertos da lei. Então isso é uma heresia, isso é um engodo, sabe? Para aprender. Toda quarta-feira, toda sexta-feira, é EBD, é culto de doutrina, é ciclo de oração, é carteirinha de membro. Olha que heresia. Eu tinha uma carteirinha dessa de membro do maior marqueteiro do Brasil, João Ribe Palharim. É o maior marqueteiro, ilustrações do reino de João Ribe. Nossa, conheço bem essa história aí. Se tem, Deus ama quem dá com alegria, aquele que dá semente ao que semeia, 2 Coríntios 9. Isso aí foi um mandamento, uma doutrina da época, não tem nada a ver. Como é que vai servir para mim algo que Paulo disse a Barnabé, a Timóteo, um pessoal que viveu há 2000 anos? Não, o que serve para nós são as conquistas espirituais que foram reveladas a Paulo. Essa, glória a Deus, estás perfeito, estás completo, estás abençoado. Glória a Deus por isso, pelas conquistas espirituais. Agora não vem com doutrina não vem com essa praga da teologia da prosperidade na graça não. Deus ama quem dá com alegria. Isso é heresia, isso é fermento, isso é um engodo para tirar dinheiro dos eleitos de Deus. Que serve para nós são as conquistas espirituais. Dentro de envelopes, não é graça. Se tem, vamos ganhar almas para Jesus. Que heresia, porque Pedro pregou em Pentecoste e 3.000 almas entenderam e foram salvas da grande tribulação. Aí um empresário da fé, vamos ganhar almas para Jesus. Que Jesusinho é esse que precisa de mim para ganhar almas para ele? Isso não é o Deus da Bíblia. Por isso que eu digo, o mundo não conhece o Deus da Bíblia. Vamos ganhar alma para Jesus. Tem gente, pastores aí, que realmente são vítimas. Eles acreditam naquilo que pregam. Eles acreditam que estão ganhando almas para Jesus. Mas muitos deles, já ligou uns para mim aqui, Júlio, essa tua palavra me quebra. Você é um lobo, você é um cão guloso. Que história é essa de ganhar almas para Jesus? Isso é uma heresia. Um Deus lindo, maravilhoso, poderoso, que criou os céus, a terra, o mar. Tudo está precisando de mim e de você para ganhar almas para ele. Olha o Jesus da religião aí. Não sirvo mais a ele. Eu sirvo o Deus da Bíblia, o Deus da graça,
poderoso. Se tem, terra de canta, lipa na chulipa, caspa, ceborréia na bacia. Eu sou do movimento. Isso não é graça, isso é palhaçada. Isso nem na Bíblia tem. Eu já tive mensagem antiga aí que eu disse, eu dou R$1.000 a quem me mostrar essa palhaçada na Bíblia. Eu sou do movimento. Mostra na Bíblia, pode ser a Bíblia católica, que tem mais 7 livros, os apócrifos. Em vez de ter 66, tem 73. Mostra de Gênesis ao Apocalipse, onde tem essa palhaçada. Isso é para mostrar a unção de Deus. O cara é assim com Deus, ele entra, eu sou do movimento. Onde é que tem isso? Isso é enganação, enganando o povo. Para de tua palhaçada. Oxe, isso não é graça, nem judaísmo é. Isso é heresia. Se faz o social e não presta contas do dinheiro que arrecadou, é alçapão. É sistema religioso. Isso não tem nada de graça. Ainda que ele arrecade dinheiro, arrecadou quanto? Arrecadou 20 mil. Gastou quanto? Gastei 10. Cadê os 10? Tem que prestar contas dos 10. Não pode tirar R$1 para comprar uma sardinha. Não pode gastar R$1 para comprar uma sardinha, um cuscuz. Quer ter a qualidade de vida? Vá trabalhar. Vai ser empresário, vai ser empreendedor, vai trabalhar com marketing multinível, vai ser empreiteiro, vai ser o que você quiser para dar qualidade de vida à sua família. Agora, dinheiro dos eleitos de Deus, isso é alçapão, isso é sistema religioso, isso é um empresário da fé que não se deu bem lá, já está se dando bem aqui há muito tempo. E eu estou denunciando esse sistema religioso que está na graça aí, que já faz tempo. Não coloque dinheiro, não oferte dinheiro, meu querido. Se você fizer isso, você ainda não entendeu o Evangelho da Graça. Tem que ter prestação de contas. Não pode sobrar dinheiro para a vida pessoal do pastor, sistema religioso antigo, ou do pregador, sistema religioso que está na graça. Não pode sobrar para ele. Pessoas que vão para essas chamadas igrejas de ônibus e comem cuscuz com ovos todos os dias. E um pastor pregador comendo filé mignon com dinheiro de dízimo e ofertas. Pessoal vai a pé, não tem condições, essa pandemia aí, pessoas morrendo de fome. É o que eu digo, vê o carro de um dizimista fiel e vê o carro do pastor. Vê a casa de um dizimista fiel e vê a casa do pastor. Vê a roupa de um dizimista fiel, vê a roupa do pastor. Olha a escola dos filhos de um dizimista fiel, olha a escola dos filhos do pastor. Olha o plano de saúde de um dizimista fiel, olha o plano de saúde desse pastor. Você percebe que são um sistema religioso, pequenas igrejas, grandes negócios. Queridos, é isso aí. Eu peço que você acesse a playlist do canal, tem mensagens focadas em determinado tema. Muito bom para a gente crescer na graça e no conhecimento e principalmente compartilhar. Peço que você, novamente, se você tiver alguém aí dentro da sua casa, mais um computador, mais um celular, que ele ainda não foi inscrito no canal Acorda Povo de Deus, vai lá, te inscreve. Se cada um dos eleitos que estão inscritos conseguirem 10 novos inscritos, a gente vai crescer muito, vai propagar. Eu não tenho interesse em ganhar dinheiro, você nunca vai ver eu em grupo de WhatsApp pedindo dinheiro, você nunca vai ver a minha conta bancária aqui pedindo dinheiro. Meu querido, se eu tenho R$1.000 na minha conta, eu vou dormir e no outro dia eu acordo com R$1.000. Se eu tenho R$2.000 na minha conta da minha empresa, eu vou dormir e eu me acordo no outro dia também com R$2.000. O meu dinheiro é fruto do meu trabalho, do meu esforço. Tá certo? Então, quanto mais gente a gente tiver inscritos no canal, mais o YouTube vai identificar e vai compartilhar e vai divulgar o canal. E assista a playlist, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho, dá um like, dá um joinha e principalmente compartilhe essa mensagem. Um prega, você compartilha e Deus dá um entendimento a quem Ele já determinou. Tá certo? Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.